Nós temos ido a Washington já há alguns anos, pelo menos desde 2022, ou seja, antes ainda do início do governo Lula, já houve visitas à OEA para relatar censura no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, assim como quase todos os demais países da América Latina e os Estados Unidos e Canadá, são signatários do tratado que criou a OEA e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que faz parte do sistema da Organização dos Estados Americanos, OEA. A Carta da OEA tem uma série de preceitos que precisam ser respeitados pelos Estados-partes, dentre os quais a proibição de que se faça censura. Então, começo por aí, porque tem muita gente, inclusive na imprensa aí, essa aí que você disse que está dando pouco, dizendo, não, mas ele vem aqui, mas ele tem que saber que no Brasil tem uma lei, tem uma Constituição. Primeiro, tem muita gente que não está respeitando lei e Constituição. Certo. Mas segundo, esse Pedro Vaca especificamente e a OEA não estão preocupados com lei e Constituição imediatamente. Imediatamente, a preocupação deles é com o quê? Com a Carta da OEA, que é um tratado internacional que o Brasil faz parte. Ele tem que ver, o Brasil está respeitando isso que está escrito aqui sobre censura? Todo mundo assinou, faz parte. E todo mundo paga para manter. Que é um detalhe interessante. Os Estados Unidos paga mais de 50% do custo da OEA e o Trump congelou por 90 dias o din-din da OEA. O que também está influenciando o trabalho não só da OEA, como de outras agências, porque estão tendo que demitir gente, está tendo toda uma preocupação grande com isso. Voltando às nossas denúncias. Então, desde 2022, entramos com denúncias na OEA, várias pessoas, eu também. Eu pedi uma medida cautelar do caso do X, do bloqueio das contas aqui no Brasil, aliás, do bloqueio geral. Não foi aceita a minha medida cautelar, o pedido de medida cautelar, mas entrei com uma nova em 18 de novembro, pedindo que fosse analisada a minha situação como parlamentar por estar violado o meu direito de me manifestar na tribuna, de acordo com a própria Carta da OEA. Essa ainda está sob análise. Antes desse dia 18, eu estive na OEA no dia 15 de novembro. Estava prevista para aquele dia 15 de novembro uma audiência pública com entidades e deputados que estão denunciando censura no Brasil e com entidades que dizem que tem que regular redes sociais, que tem fake news, etc, etc. Ia acontecer no dia 15 de novembro a audiência. Uma semana antes, nós recebemos um aviso por e-mail dizendo que a nossa audiência não ocorreria no dia 15. Depois a gente veio a saber que ela foi postergada, porque o governo brasileiro tinha pedido uma visita presencial do Pedro Vaca no Brasil para analisar a situação da violação dos direitos humanos. Nós já tínhamos sugerido visita, nunca feito um convite oficial, é verdade, mas claramente o intuito do governo brasileiro com aquele convite era o de atrasar a nossa audiência pública e de trazê-lo para só ouvir aqueles que supostamente o governo pensa serem seus amigos. Na minha opinião, foi um tiro no pé, porque ele veio para cá, começou no STF, acho que foi uma bola fora. Acho que você começa ouvindo as vítimas. Começou no STF, foi lá, ouviu. Por outro lado, nos deu a condição de dizer o que o STF tinha falado, que não condizia com a realidade. E passou a ouvir parlamentares, deputados, senadores, jornalistas, advogados, donas de casa, pessoas, todos estão censurados. Que é o que a gente está vendo aí nas redes sociais. E agora vai para onde isso aí? Ele vai fazer um relatório, o Vaca? Ele faz um relatório? Hoje ele está em São Paulo. Tá. Ele está em São Paulo, às 14h30 ele encontra jornalistas censurados, pessoas que mandaram e-mail. Semana que vem ele recebe mais algumas audiências por Zoom, pelo que eu tenho informação, e depois ele faz um relatório. Qual é a minha impressão? Primeiro, foi muito importante que a gente conseguiu o óbvio, que era que os relatos, pelo menos as vítimas que quisessem, fossem gravados. Então o meu foi gravado. Teve gente que disse, olha, eu me sinto perseguido, eu acho que vai ter retaliação se eu for gravado, eu quero que meu relato seja anônimo, né? Ou secreto, digamos assim. Até para se proteger. Para se proteger, tá certo. Mas quem decide tem que ser a vítima. Porque inicialmente eu vi uma conversa, não, porque a OEA faz aqui, mas não queremos gravações, é bom que a gente tenha. Então isso foi aceito. Foi gravado, quem quis gravou, quem não quis não gravou. Então, à medida que a gente foi ouvindo os relatos, é impossível, baseado nos fatos apresentados, que no relatório dele não tenha a verdade do que está acontecendo no Brasil. É claro que vai ter também, como ele visitou ONGs, visitou o governo, vai ter algum contraponto lá dentro que é necessário também. Se eu defendo o devido processo para mim e para as vítimas de abuso, eu quero que quem abusa também tenha o devido processo. Porque tem um termo agora, não é desinformação, tem um termo bonito. Desordem informativa, não é isso? Não, é um termo bonito que eles acharam. O termo sempre é lindo. É um termo bonito. Corrosiva. Não, é um desinforme. É bonito esse termo.
É Sempre bonito. são, mas para descrever coisa... Como eles acham a Coreia do Norte na República Democrática e Popular? Sim, claro. E é democrática? Claro. É do povo? Mas agora ele vai fazer o relatório. Vai fazer o relatório e é o seguinte, aí os estados parte... Primeiro, tem um impacto, antes do relatório, acho que tem um impacto nacional importante, porque isso obviamente dá moral para a oposição. Nós vamos lá, nós falamos, nós desabafamos. É importante, porque a gente se sente ouvido por alguém. Então, independentemente se gostou da cara dele ou não, e assim, tem algumas histórias do passado dele que é mais assim, não, porque isso aqui tem que regular mesmo, o Musk comprou o X, não foi, tirou toda a checagem de fatos, isso é ruim para a liberdade de expressão? Bom, tem, mas ele também é um cara que fez, o mestrado dele é todo baseado em liberdade de imprensa. E sendo de esquerda ou de direita, se você tem uma defesa de liberdade de imprensa, sinceramente, você defende que o jornalista não seja perseguido pelas suas opiniões. Então isso dá uma força para a oposição nacionalmente e leva o assunto para um âmbito internacional antes do relatório. Feito o relatório, quais são as consequências? O Estado parte, quando recebe uma recomendação da OEA, é como se ele tomasse um puxão de orelha do pai, entendeu? Uhum. Isso aconteceu várias vezes, com Venezuela, com Cuba, com outros países. Resolveu? Olha, a gente sabe a situação desse país. Tem muitos países que, infelizmente, continuam violando direitos humanos, apesar dos seguidos relatórios da OEA. Mas esses relatórios da OEA acabam reduzindo a influência desses líderes internacionalmente e tirando também, ou desgastando, tirando, né, o poder desses partidos políticos de continuarem fazendo o que estão fazendo. Então vamos esperar agora o relatório. Eu espero que tenham recomendações fortes quanto ao país, que o país cesse, né, que o Brasil cesse com esse tipo de ação contra os direitos humanos. E, além disso, cada uma das pessoas que está dando seus relatos pode também fazer o que eu fiz, que é fazer um pedido de medida cautelar à OEA. E essa é vinculante. O Estado brasileiro, depois de dada a medida cautelar, precisa ser cumprida. Muito bem.